Ministério Público Estadual da Bahia descarta a contaminação do Velho Chico, mas abre inquérito para investigar o caso de crime ambiental da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, após estudo da Fundação Joaquim Nabuco e Greenpeace. O vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco reiterou o convite para que municípios que ainda não tenham PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico, manifestem-se interesse para receber ajuda financeira através do edital até o dia 1º de maio de 2019. O JR em Destaque.net conversou com exclusividade com a promotora de meio ambiente do Ministério Público Estadual, doutora Luciana Cury, e com a coordenadora do território de Itaparica, Edivalda Aroucha. Nós tivemos hoje uma audiência pública para discutir a situação de poluição que vem passando São Francisco. Ficou muito evidenciado hoje nessa audiência pública com a presença de órgãos públicos, de entidades da sociedade civil, de universidades, de vários estados aqui da região do São Francisco, de Alagoas, de Pernambuco e aqui a Bahia também, companhias de saneamento. Mapeamos um pouco esse diagnóstico do que tem feito a situação das águas, da qualidade das águas está tão prejudicada. Com o surgimento, por exemplo, de muitas baronesas na região, que tem causado assim, um pânico mesmo na população, a decretação de estado de calamidade por parte de municípios, e nós ficamos bastante preocupados. Com isso, o Ministério Público já instaurou um inquérito civil para poder apurar essa situação, as causas, e cobrar de fato as medidas efetivas. E essa audiência pública foi para exatamente clarear melhor quais são as causas reais e também debater questões técnicas e políticas e sociais para a mudança dessa realidade. O que ficou claro hoje nessa audiência pública foi que existe um fenômeno multicausal de degradação de São Francisco, começando pela redução de água na bacia, que já é fruto da degradação. Então essa água que já está, na verdade, em menor quantidade, não só fruto da mudança climática, das mudanças climáticas, da redução de chuva, mas também da grande degradação que o São Francisco vem sofrendo, reduzindo a quantidade de água. Mas também em relação ao lançamento de esgoto não tratado no rio. Muitos municípios do Rio Mochotó, seja de Pernambuco, de Alagoas, e aqui também na Bahia, no Lago Mochotó, nós temos municípios que ainda não estão com todo o tratamento de esgoto antes do lançamento do efluente. Isso aumenta a quantidade de matéria orgânica nos rios. Além disso, o uso intensivo de agrotóxicos na região, que tem causado prejuízos sérios. E também algumas atividades de piscicultura que causam determinados impactos, aumentando a quantidade de nutrientes nas águas. E como se tem uma área muito grande, não é, um lago e com uma capacidade grande, com grande insolação, acaba sendo uma área muito fértil para a proliferação dessas macrófitas. Então, o que foi discutido nessa audiência foi a necessidade de medidas imediatas para a resolução do problema, mas também de medidas que não são imediatas, porque não se trata de obras de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto de maneira tão breve. Então foi pactuado medidas a médio e longo prazo para que sejam também realizadas para a mudança das causas. Certo? Então a população precisa saber que nós estamos todos mobilizados no sentido de busca de solução dos problemas. Promotora, também o representante da Fundação Joaquim Nabuco mostrou alguns gráficos para a gente sobre a questão do rompimento da barragem de Brumadinho, né, da questão da Vale. Será que a gente tem que ficar preocupado com a possível contaminação do Rio São Francisco? Como estou como promotora substituta da Regional Ambiental da Lapa, instaurei um inquérito civil para apurar possíveis impactos na Bahia em relação ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Primeiro é importante dizer da gravidade do problema, né? Um dos grandes crimes ambientais acontecidos, com muitas vítimas humanas e também com um grande dano ambiental e uma preocupação a mais por São Francisco, que já vem sofrendo com tantos impactos negativos. Então é importante estarmos atentos, vigilantes, acompanhando o monitoramento. O Ministério Público tem cobrado esses monitoramentos dos órgãos. Realizamos uma audiência pública
na quinta-feira em Bom Jesus da Lapa, chamando todos os municípios da região, mais de 10 municípios participaram. O órgão ambiental de Minas, das Águas, o IGAN, esteve presente mostrando as medidas que estão sendo feitas de contenção, cobrando as medidas pela Vale, as medidas que estão sendo feitas para impedir a continuidade da lama e a redução dos impactos, portanto, bem como os monitoramentos de água na região de Três Marias. E também nós estamos cobrando do INEMA que faça esse monitoramento na parte baiana do rio. Então, isso tem sido cobrado do Ministério Público e também pactuamos com as companhias de saneamento de lá da região de Bom Jesus da Lapa, aqueles municípios que seriam os primeiros atingidos, para ampliarem os monitoramentos e não aguardarem, inclusive, o período de 6 meses para monitoramento de metais, mas que a gente usasse o monitoramento, antecipasse esse monitoramento e até mesmo que possamos cobrar da Vale que custeie determinadas análises de monitoramento, não só de água, mas de fauna, de sedimento, e que a gente possa ter maior controle disso. E a gente vai estar sempre divulgando isso para a população. No momento, nós não devemos estar alarmados na região, devemos ter, claro, sempre buscar informações, mas não devemos estar alarmados porque estão sendo feitos análises permanentes. Surgiram dois fatos que nos chamaram a atenção e nós pedimos os relatórios técnicos da SOS Mata Atlântica, que fez análise de água e detectou a presença de determinados metais já em Três Marias, e também da Fundação Joaquim Nabuco, que apresentou hoje nessa audiência aqui as suas preocupações. Mas tudo isso precisa ser analisado do ponto de vista da interpretação de dados, e a gente já pediu cópia dos relatórios para que a gente faça o contraponto com os dos órgãos públicos. Inclusive a Embasa disse também, e fez monitoramento, e nós solicitamos, e disse que não existia contaminação no Rio São Francisco aqui. Como as águas sempre correm, nós temos a preocupação do que será acarreado, mas como Três Marias tem uma grande capacidade de diluição, a aposta dos técnicos de Minas Gerais e de outros órgãos é no sentido de que essa diluição acontece não trazendo, assim, impactos aqui na nossa região baiana. Sem dúvida, nós devemos estar alertas. A saúde na Bahia já criou um comitê institucional de acompanhamento, de análise epidemiológicas, cuidado com as vigilâncias sanitárias dos municípios para acompanhamento. Ou seja, nós na Bahia devemos trabalhar na prevenção e na precaução, acompanhando todos os passos, informando a população, dando transparência e buscando que a população tenha o devido conhecimento. O encontro São Francisco, em defesa do São Francisco, para analisar os danos socioambientais que vêm ocorrendo a ele, foi uma audiência muito produtiva, muito bem representada, com vários estudiosos que puderam apresentar estudos e vários encaminhamentos foram dados. Foi também tirada uma comissão, para que a gente possa sistematizar esses documentos e encaminhar às respectivas instituições que deverão ser cumpridoras, dessas propostas. Eu considero que foi um evento muito positivo, muito afirmativo, muito amoroso, como deve ser tudo que se faz para o Rio São Francisco. E, como já devem ter falado, são grandes problemas que exigem grandes pensamentos, propostas execuíveis, aplicáveis, rápidas e outras mais a longo prazo. Tem questões emergenciais e tem questões a longo prazo. E a gente tem que ter essa sabedoria, tanto pessoal quanto técnica, quanto científica, de saber esse tempo, o tempo do que é mais emergencial, o tempo que é a médio prazo e o tempo que é a longo prazo. E juntos, não existe outro caminho que não juntos, juntando a comunidade, as universidades, as instituições públicas, as organizações da sociedade civil, os povos e comunidades, a imprensa, os jovens do Educom como você, que pode fazer um trabalho como esse e levar, através dessa informação, a muitas outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui nesse evento, mas que esse processo socioeducativo leva a essa informação. Então, o Rio São Francisco precisa de medidas urgentes e necessárias do setor judiciário, das empresas, das instituições públicas, das organizações da sociedade civil, mas também de cada um cidadão e cada uma cidadã. A gente tem que se comover com tudo isso que está acontecendo, com Baronesa, Zé Lodi e tudo, mas a gente tem que rever também nossas atitudes enquanto cidadãs em função de cuidar do nosso Chico.
Valda, eu percebi que a senhora falou uma informação de utilidade pública muito relevante, que muitas pessoas ainda não têm acesso a essa informação, que é um direito à gratuidade na tarifa de água para as famílias de baixa renda. A senhora poderia explanar um pouco mais sobre isso? Na verdade, é no sistema de esgotamento, na construção de esgotamento sanitário, de que quando as empresas vão fazer o sistema de esgotamento, aí é dever do cidadão fazer a interligação, né, com o sistema de esgotamento. Mas existe uma lei que fala da gratuidade e também da questão da tarifa social, né? Porque tem pessoas de baixa renda que não têm condições de fazer a ligação, né? A interligação. E aí a gente está vendo com as empresas de saneamento como que elas vão cumprir o que preza, né? E o que consta em lei, né? De que pessoas de baixa renda elas devem ter apoio para fazer essa interligação. E aí as empresas estão vendo, algumas já alegam que já foram feitas, né, inclusive com tarefa social, que já fizeram, já cumpriram essa lei, mas a gente tem que ficar atento, né, e continuar pedindo, porque a questão do esgotamento sanitário é da população em geral, né, mas a gente sabe que a população de baixa renda tem mais dificuldade financeira para fazer essa interligação. E nós precisamos das casas interligadas, né, no sistema de esgoto, porque isso evita dos esgotos irem para o rio. Porque todas isso que a gente está falando das barondezas, elódias, mexilhões dourados e tudo mais, são consequências, né, do esgoto, dos adubos químicos, dos agrotóxicos, né, de tantas outras questões que poluem o rio, né? Não é uma coisa só, é um conjunto. Inclusive nós, quando lavamos até o carro no rio. Então muita gente fica sensível, mas às vezes a gente esquece de nossas atitudes individuais, né, no tratamento para com esse rio.